Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Sou Mariana Dantas, psicóloga e atuante na abordagem TCC. Eu ouço perguntas sobre o que é TCC. Hoje nós vamos conversar brevemente sobre a terapia cognitivo-comportamental, como ela é útil, por que ela é útil, que estratégias são utilizadas, que público é atendido, enfim. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem terapêutica que se baseia na ideia de que os nossos pensamentos influenciam diretamente os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Ela é um pouco mais estruturada do que outras abordagens e é focada no presente. Qual é o problema atual? Qual é a demanda principal do paciente agora? E assim, o objetivo principal se baseia em identificar e modificar certos comportamentos disfuncionais que causam dor, que causam ansiedade, angústia naquele paciente. É importante falar que até aqui a TCC ela foi amplamente pesquisada e possui evidências científicas robustas que reforçam a sua eficácia e é utilizada no tratamento de diversos transtornos, como depressão, ansiedade, para tratar fobias, transtornos alimentares, entre outros. A intenção principal é ajudar que o paciente consiga desenvolver habilidades e estratégias práticas para a resolução dos seus problemas no seu dia a dia, trazendo assim autonomia para o paciente. A ideia é que, em algum momento, o paciente não precise mais do terapeuta para direcioná-lo. Ele já vai ter estratégias suficientes para lidar com essas questões. Mas até que esse dia chegue, a TCC atua de forma colaborativa, ou seja, paciente e terapeuta precisam andar juntos, precisam desenvolver estratégias juntos para que aquele caso tenha evolução. Porque muitas vezes nós acreditamos que o nosso problema já está muito claro. Eu tenho certeza que o meu problema é com ansiedade. Eu tenho certeza que o meu problema é com procrastinação. Mas nem sempre a raiz do problema está tão clara assim. Por isso a importância que desde o início o terapeuta atue até mesmo na identificação desse problema, dessa queixa principal. E a partir daí o terapeuta vai auxiliando o paciente a entender, por exemplo, se esses pensamentos automáticos fazem sentido ou não, se aquela crença central disfuncional está sendo reforçada de alguma forma e qual é a forma mais saudável de encarar essas crenças e a partir daí modificar alguns comportamentos, pensamentos, atitudes que causam sofrimento, que causam angústia. Em outro momento eu posso até aprofundar um pouco mais e trazer uma psicoeducação sobre esses termos da TCC. Crenças centrais, pensamentos automáticos, mas hoje a intenção é fazer com que você entenda como funciona o processo terapêutico. Dentro desse processo acontece a psicoeducação, que é aquilo que eu acabei de falar para você. A psicoeducação nada mais é do que orientar o paciente sobre determinados conceitos da TCC. Assim também ajudá-lo a entender por que o meu pensamento funciona dessa forma, por que eu tenho determinado comportamento e por que adotar determinada estratégia vai me ajudar no meu dia a dia. Então, a psicoeducação traz esse ambiente de pertencimento para que o paciente entenda por que eu estou fazendo isso e como essa estratégia vai me ajudar. Porque a partir dessa consciência, o processo terapêutico vai fazer sentido para aquele paciente e ele vai se sentir como atuante naquele processo. Também uma estratégia muito comum é a reestruturação cognitiva, que eu também já comentei aqui com vocês. Nós vamos, junto ao paciente, identificar e desafiar determinados comportamentos e pensamentos mal adaptativos que causam sofrimento, que causam angústia. E através desse processo, identificar qual seria o comportamento ou qual seria o pensamento mais adequado, mais adaptativo para aquela situação. Existem também estratégias de exposição, que significa enfrentar gradualmente determinada situação que lhe causa medo ou que te limita a viver de uma forma mais saudável. Dentre essas também existem estratégias como a cadeira vazia, que depois eu posso até explanar um pouquinho mais, mas essas estratégias de exposição, elas devem ser utilizadas com muita sabedoria pelo terapeuta, porque são estratégias que só podem ser executadas em um determinado momento da terapia que o paciente já está se sentindo confortável para isso, porque caso contrário,
Se o terapeuta utilizar dessas técnicas de exposição de maneira que não seja adequada, pode causar até mesmo sofrimento ainda maior naquele paciente. Por isso a importância de sempre buscar um terapeuta, um psicólogo ou psicóloga qualificado e que tenha propriedade das técnicas. Técnicas muito comuns também são os treinamentos de habilidades sociais, habilidades de enfrentamento e habilidades até mesmo de organização. Muitas vezes, uma rotina que não está bem estruturada, que não está ajudando o paciente a cumprir seus objetivos e até mesmo está trazendo culpa ou aumentando a procrastinação, deve ser ajustada para que aquilo não seja um empecilho daquele paciente conquistar outros objetivos. O RPD também é um recurso muito utilizado, é o registro de pensamento disfuncional. Basicamente, é um registro diário de pensamentos, sentimentos, emoções e até mesmo reações físicas que lhe levam a determinado comportamento. E o RPD, ele é justamente amplamente utilizado, ou seja, para diversos tipos de demandas, porque através desses pensamentos nós conseguimos entender por que sentimos determinada coisa, por que atuamos de determinada forma. Então, funciona como um registro que você vai levar para o seu terapeuta e juntos vocês vão analisar por que isso está acontecendo, por que está com tanta frequência e como a gente poderia ajustar algo nessa cadeia de pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos que possa te ajudar a lidar com determinadas situações de uma melhor forma. Sobre os principais públicos que a TCC atua, eu diria que são todos, porque desde a sua infância, pré-adolescência, adolescência, jovem adulto, idoso, a TCC vai ser aplicada de acordo com a forma que você entende determinado assunto. Ela não só é para todas as faixas etárias, como também para todos os tipos de público, porque o que vai variar é a atuação do terapeuta. Como, por exemplo, vamos usar o exemplo do RPD. O RPD pode ser feito por um adulto através de um caderninho, de uma tabela, de notas no celular ou da forma que ele preferir. Já para uma criança, o RPD ele precisa ser um pouco mais claro. A criança precisa registrar aquele pensamento e aquela emoção, aquele comportamento de forma que faça sentido para ela. Se necessário, utilizar emojis ou desenhos de forma virtual ou de forma física, não importa, contanto que aquilo faça sentido para a criança. Então você entende que o que vai diferenciar é como aquela estratégia é exposta para o seu paciente. E isso também reforça a importância de termos um profissional qualificado para atuar com aquela determinada faixa etária ou então com aquele determinado público. Mas se você fosse hoje começar uma terapia com alguém na TCC, como seria? Bem, é importante ressaltar que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma estrutura a ser seguida, mas não significa que vai ser sempre igual para cada paciente. Cada paciente vai precisar de um olhar único, ele vai precisar, claro, utilizar estratégias que já são comuns na TCC, mas de forma adaptada para a realidade dele, para a linguagem dele. Até porque, além de estruturada, a TCC vai trabalhar em cima daquelas metas que foram elaboradas do paciente e o terapeuta juntos. Então ela precisa ser prática, útil e precisa fazer sentido para você. O terapeuta vai te fornecer não só estratégias, mas suporte para que você consiga executar essas estratégias, orientação e feedback contínuo, além de uma escuta acolhedora e qualificada. É importante também que o paciente entenda que ele precisa ser ativo no processo terapêutico, ou seja, o terapeuta provavelmente vai te passar atividades práticas, exercícios para fazer em casa, para que você consiga aplicar no seu dia a dia, para que aquilo seja útil e não se baseie apenas naquela sessão de terapia naquela semana. Até porque a terapia não é somente a sessão terapêutica, né? Ela é aquilo que acontece durante a semana, durante o processo terapêutico, a sua evolução durante esse processo. Porque a ideia da TCC, como eu falei, é trazer autonomia, é fazer com que você seja o seu próprio terapeuta um dia. Mas é isso, gente. Eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho melhor o que é a TCC, como funciona essa abordagem e até mesmo quebrar alguns tabus sobre ela. Se você tem alguma dúvida sobre a abordagem, eu gostaria que eu tratasse um pouco mais sobre alguns conceitos de psicoeducação, por exemplo, comenta aqui embaixo e também me fala o que você achou. Espero te encontrar no próximo vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever, clicar no sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhar com os teus amigos ou alguém que você acha que teria interesse em ouvir um pouco mais sobre a TCC. Até a próxima. Tchau!